A Mercedes tem um fator importantíssimo na briga, talvez, pelo título mundial desse ano. Fator esse que não é tão preponderante nem na equipe Red Bull e nem na equipe Ferrari, e que um ex-piloto de Fórmula 1 veio a falar em entrevista. Essa é a grande vantagem do W13 nesse ano de 2022. Quer saber tudo sobre isso? Entender qual é essa vantagem? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Esse ano de 2022 está sendo diferente do que a maioria das pessoas esperava. A Mercedes, que realmente era dominadora dos últimos anos da Fórmula 1, acabou começando com o pé esquerdo e não tem conseguido vencer nenhuma corrida em 2022. Ao contrário do que acontecia antes com a Ferrari. Antes Ferrari e Red Bull tinham um pouco mais de dificuldade. Principalmente a Ferrari, já que a Red Bull ano passado batalhou com a Mercedes de igual para igual. Mas nesse ano o jogo virou completamente. A Ferrari está tendo mais oportunidades, principalmente com o novo F175 que ela trouxe em 2022. Carro esse praticamente perfeito, ainda mais para pistas sinuosas. Enquanto isso, a Red Bull trouxe um carro perfeito para pistas de longas retas, enquanto a Mercedes trouxe um carro perfeito para muitas quicadas ao final dessas retas. Carro que realmente tem um problema conceitual, principalmente ligado aos Zero Sight Pods, que é um conceito utilizado apenas pelo W13 em todo o grid da Fórmula 1. Mas apesar desse conceito errado, a Mercedes tem conseguido consertar, solucionar parte desses problemas. E inclusive tem se colocado muitas vezes no pódio, ao lado de Ferrari, Red Bull e de seus pilotos. E isso tudo tem gerado muitos benefícios, muitos frutos para a equipe alemã. Mas isso não foi apenas por conta dessas soluções encontradas da Mercedes. Na verdade, essas soluções são pouco responsáveis por esses grandes resultados. A Mercedes, na verdade, tem um trunfo, uma carta na manga, que é bem óbvia para quem enxerga, mas que na verdade tem sido pouquíssimo falada e tem garantido a ela esses pontos tão preciosos para George Russell e Lewis Hamilton. E quem sabe acabe garantindo também o campeonato ao final desse ano, dependendo do que realmente aconteça no grid da Fórmula 1. Quer entender tudo sobre isso? Entender por que a Mercedes talvez seja assim uma das equipes que possa ser cotada ao título mundial ao final desse ano, justamente por conta desse fator? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes já estão aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria lembrá-lo de deixar o seu like aqui embaixo. Quando você deixa o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a crescer e você mostra para o algoritmo do YouTube o quanto esse canal é precioso. Além disso, se você não for inscrito, também já se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação, falar um pouco mais sobre a Mercedes e qual é esse trunfo que esse ex-piloto aí de Fórmula 1 tanto falou em entrevista. Mika Häkkinen, que é um ex-piloto finlandês da Fórmula 1 e inclusive batalhou ali com Michael Schumacher e grandes nomes da categoria, falou um pouco mais sobre essa carreira, esse trilho aí que a Mercedes tem trilhado no decorrer desse ano. Aparentemente, a confiabilidade da Mercedes é o grande ponto forte do W13 até esse exato momento. E segundo Mika Häkkinen, a atual campeã mundial de construtores pode se manter à frente de todas as outras equipes se ela associar essa confiabilidade com as soluções que ela tem encontrado para os problemas do W13 até esse exato momento. No fim das contas, pode ser que a Mercedes vença Red Bull e Ferrari por terminar mais corridas sem muitos problemas no motor ou até mesmo no carro. A Mercedes pode contar com confiabilidade, um fator que a Red Bull e a Ferrari parecem não ter no momento. O W13 é rápido, apesar dos problemas que surgiram nesta primeira parte da temporada, e isso pode ajudar os pilotos a tirar proveito de eventuais erros dos carros que ocupam as primeiras áreas da classificação. Além disso, em Montreal, parece ter havido um passo em frente em termos de afinação em ritmo. E realmente, essas afirmações aí de Mika Häkkinen fazem todo sentido. A Red Bull já abandonou diversas corridas e teve muitos problemas durante treinos livres e qualificações por conta realmente da sua unidade de potência, que causou alguns desastres tanto com Pierre Gasly, Tsunoda, Sérgio Pérez e Max Verstappen no decorrer desse ano.
todos os pilotos, sem exceção dos que utilizam a motorização do Red Bull Powertrains, tiveram problemas em 2022. Mas a Ferrari não está para trás, principalmente após modificações nas partes de recuperação de energia do seu motor, ela também vem tendo problemas. E se eu não me engano, todos os pilotos que utilizam motorização da Ferrari também tiveram alguns problemas durante algumas corridas. Charles Leclerc foi o que mais apareceu nos holofotes, principalmente por estar na briga pelo campeonato mundial contra Max Verstappen. Mas no fim das contas, as duas equipes têm sim diversos problemas relacionados à confiabilidade, o que acaba deixando a Mercedes ter a oportunidade de conseguir alguns pódios que teoricamente seriam impossíveis em condições normais. Mas não para por aí. Outra coisa que Mika Häkkinen falou nessa entrevista foi sobre o desempenho do GP do Canadá da equipe Mercedes. Nós pudemos perceber mesmo que a equipe alemã teve um desempenho acima da média na pista de Montreal. Isso se deve ao fato de algumas atualizações do W13, alguns ajustes finos também do carro, mas também de uma situação importante. Na qualificação do dia anterior da corrida, todos os carros do grid tiveram que aumentar sua altura para lidar com a pista extremamente molhada. E a Mercedes fez a mesma coisa, o que deu também uma certa vantagem à equipe alemã no dia da corrida no domingo. Isso também acaba ajudando, sim, a diminuir as quicadas nas partes tanto de irregularidades das pistas, quanto também em questão do porpoising, que muito se fala, inclusive, que ela já resolveu há algumas corridas atrás, lá no GP de Barcelona de Fórmula 1. Entretanto, muitos também acreditam que esse bom desempenho no Canadá pode ter sido gerado também por questões de atualizações do carro, ajustes e tudo mais. A própria Mercedes já disse que ela teve sim um salto de desempenho nessa pista de Montreal, inclusive uma pista que teoricamente não favoreceria tanto o W13, por ter irregularidades, zebras um pouco agressivas e, além disso, retas muito longas. Mas foi um traçado sim que o W13 conseguiu andar muito bem e conquistou inclusive o terceiro lugar no pódio e o quarto lugar no grid da Fórmula 1. Situação inacreditável para a maioria das pessoas. Mas é claro que no fim das contas, o que mais importa mesmo é se ela vai conseguir ou não vencer as corridas. E nesse próximo fim de semana, no GP ali da Inglaterra de Fórmula 1, da Grã-Bretanha, talvez a Mercedes tenha alguma chance. Segundo algumas entrevistas, realmente o principal planejamento da equipe alemã é vencer nesse próximo fim de semana. Mas será mesmo que ela conseguiria vencer? Você vai apostar em quem? Eu vou apostar? Não sei ainda muito bem. Vou esperar chegar um pouquinho mais perto da corrida. Mas você já pode apostar na equipe alemã ou na equipe do seu coração. Pelo menos faz o registro lá no site da Stake. O link está aqui embaixo na descrição. Utilize o cupom Hora do Piloto para fazer o seu registro. Lá você vai ter a oportunidade de apostar na sua equipe do coração e em quem você acha que vai vencer esse GP. Aproveita agora, já que os odds estão mais altos para a maioria das equipes. Então aproveita esse momento, se cadastra com o link aqui embaixo e utilize o cupom Hora do Piloto para não perder mais tempo. Mas vamos voltar ao assunto, que é Mika Häkkinen falando da Mercedes e sobre essa vantagem que ela tem sobre as outras equipes. No fim das contas, o piloto finlandês tem sim certa parcialidade, porque o seu primeiro título foi com uma Mercedes. Não um carro da marca Mercedes na Fórmula 1, mas um carro da McLaren, que utilizava a motorização do time ali da marca alemã naquela época. Justamente por conta disso, a Mercedes fez ali algumas situações, criou um carro específico para esse título, em comemoração a esse título. Mas me parece que ele é um pouquinho ali tendencioso quando vai falar da Mercedes, né? Mas realmente ele tem razão. Quando a gente fala sobre confiabilidade, a Mercedes é a referência desse ano de 2022. Tanto as equipes clientes quanto a equipe principal alemã realmente tem tido um pouco mais de facilidade quando nós pensamos em manutenção desses equipamentos na pista. E ainda por cima, tem trocado pouquíssimo desses equipamentos no decorrer desse campeonato. Claro, no início de 2022, teve alguns problemas relacionados à potência dos motores, principalmente relacionados ao E10, que é o novo combustível da categoria, mas esses problemas foram solucionados. E nesse momento, o W13 é um dos carros mais velozes nas retas da Fórmula 1 e acaba trazendo outros na sua cola, como por exemplo a própria McLaren, que também utiliza motorização da equipe alemã e tem conseguido ter alguns resultados consistentes,
mesmo utilizando essa motorização específica. Claro, Williams, Aston Martin não estão andando tão bem assim, mas muito provavelmente não é em decorrência da motorização da Mercedes, mas sim de carros que não foram tão bem projetados assim como eles gostariam. Mas qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você acredita mesmo que essa vantagem óbvia que a Mercedes tem nesse ano pode mesmo fazer a diferença com relação ao campeonato contra o Red Bull e Ferrari? Você acredita que a Mercedes pode se sagrar campeã mundial de construtores e talvez de pilotos ao fim desse ano? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Quando a gente pensa na favorita desse ano de 2022, a gente tem que pensar em Red Bull e Ferrari, porque para a Mercedes se tornar a favorita, ainda muita água precisa correr embaixo da ponte. Mas isso não é impossível. Nós vemos uma evolução muito grande ali do W13, o que realmente pode ajudar muito na briga pelo campeonato. Mas para isso, ele precisaria estar ali pelo menos a 2 décimos, 1 décimo de distância das equipes principais. Situação que nós não vemos nesse momento nem nas qualificações e nem durante as corridas. Nós vemos, na verdade, uma distância ali de meio segundo, 4 décimos entre Mercedes, Red Bull e Ferrari. E isso quando ela anda muito bem. Justamente quando ela não tem resultados tão bons assim, desempenhos tão bons quanto esses 4, 5 décimos, ela chega a tomar quase 1 segundo. E isso precisa mudar para que ela possa batalhar aí por esse campeonato. Claro que outras situações podem ajudar um pouco a equipe alemã, como é o caso do túnel de vento, em que ela vai ter mais direito do que Red Bull e Ferrari, mas esse é assunto para outro vídeo. O caso dos gastos ali do teto orçamentário, que ela não gasta tanto, produzindo mais motores do que o regulamento permite. As penalizações que provavelmente ela não terá, enquanto Ferrari já teve e Red Bull pode chegar a ter em algum momento desse campeonato. Isso tudo favorece. Mas o campeonato não é feito de corridas pontuais, mas sim de somatória de pontos correntes. E isso realmente vai fazer a Mercedes vencer o campeonato, não essas corridas pontuais onde ela atinge o pódio. Mas, de qualquer forma, a esperança para quem realmente é mercedista continua, sem sombra de dúvida, e não tem problema. Você pode continuar torcendo para a Mercedes e acreditando que a equipe alemã pode mesmo conquistar este título. Inclusive, se você é fã da Mercedes, gosta da equipe alemã e quer apostar nela, já utiliza aqui embaixo, como eu já disse, o link que está na descrição da Stake, a maior empresa de apostas do mundo, e utiliza também o cupom Hora do Piloto para apostar na sua equipe do coração. Isso não é uma indicação de aposta, é apenas eu chamando você para ganhar dinheiro com a maior categoria do automobilismo mundial e apostando no seu time do coração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Também conta nos comentários quem você vai apostar na Stake, e se você realmente gosta do meu canal, curte os meus vídeos, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!